Ok, pessoal, então bora continuar aqui. Olha só agora a comparação que a gente vai fazer. A mim, ele me beijou. O que eu quero que você perceba aqui é que, em termos de uso dos pronomes, você tem exatamente os mesmos. Olha que interessante. Você tem o a mim aqui em cima, você tem o a mim aqui embaixo. Você tem o me aqui em cima e você tem o me aqui embaixo. Então, olha só, os pronomes são exatamente os mesmos. O que nós vamos comparar são essas tais funções sintáticas aqui. Vamos ver aí qual é o objeto que se encaixa. Então, olha só, a mim, ele me beijou. Como é que eu vou identificar a função sintática deste termo aqui, ó, a mim, e deste termo aqui, ó, me? Bom, primeiro, eu sei que eles estão se referindo ao beijou. Então, eles são complementos de verbos. Nós só, até agora, estudamos objeto direto, objeto indireto. Lógico que eu não ia te sacanear, então tem que ser um desses dois. Ou isso é objeto direto ou é objeto indireto. Então tá, vamos fazer a análise sintática da oração? Sujeito. Como é que eu acho o sujeito? Vamos lá, humildade. Marco o texto, sublinho o verbo. Marco o texto. Sublinho o verbo. E eu acho o sujeito olhando para esse verbo. Faço aquela pergunta. Quem? Quem me beijou? Quem me beijou? Resposta. Aqui é a resposta. Ele. Então, esse aqui é o sujeito da minha oração. Joia. Aí eu vou agora para o verbo beijar. O verbo beijar é um verbo de que transitividade? Direta ou indireta? Né? O verbo beijar exige uma preposição de maneira obrigatória? É beijar a alguém? Não, é beijar alguém. Né? Então, o verbo é transitivo direto. Então, peraí. Se esse verbo aqui é transitivo direto, temos uma situação diferente em relação à frase anterior. Porque na frase anterior, eu tinha um verbo transitivo, olha aqui, indireto. Indireto. E agora eu tenho um verbo transitivo direto. Muito bem. Verbo transitivo direto. Ok. Então, vamos lá. Se o verbo é transitivo direto, o complemento dele, obviamente, vai ser um objeto direto. E tá aqui o objeto direto, ó. Essa é a questão. O a mim é um objeto direto. Porque, afinal de contas, por que ele é direto? Ele é direto em razão da transitividade do verbo. Olha que bacana. A mesma estrutura, formada exatamente pela mesma preposição, pelo mesmo pronome, com funções sintáticas diferentes. Aqui em cima, objeto indireto. Aqui embaixo, objeto direto. Mais uma prova de que o que determina a função sintática de um objeto, enquanto direto ou indireto, não é o mero aspecto visual da presença de uma preposição, mas sim o aspecto da regência verbal. Não preciso nem dizer a essa altura do campeonato que você tem que estudar a regência verbal, né, filhote? Então, beleza. Se o verbo é transitivo direto, isso aqui é um objeto direto. Mas, pô, Rafael, ele tem uma preposição. Ok. E você já estudou os 4 tipos de objeto direto preposicionado e esse aqui se encaixa no terceiro. Você está diante de um pronome oblíquo tônico. É o tal do mim, que aparece naquela tabelinha. Ó, imprime a tabela, põe no seu armário até você memorizar. Então, este pronome, ele pede preposição por ele mesmo, não é pelo verbo. Então, aqui você tem um objeto direto preposicionado. Preposicionado. E aqui você tem um objeto direto que retoma o preposicionado. Se ele retoma, esse então é o que está sendo repetido desnecessariamente. Então, ele é um objeto direto pleonástico. Olha aí. Tá vendo? E só o objeto direto você não tem mesmo. Você tem um objeto direto preposicionado e um objeto direto pleonástico. Mas só o OD você não tem. Então, senhores, sempre vocês têm que olhar para o quê? Vocês têm que olhar para a transitividade verbal, porque é ela que vai vincular o objeto, se ele vai ser direto ou indireto. E aí, o aspecto visual, se tem preposição ou não, é um mero aspecto visual. Tem que observar essas regrinhas, principalmente essas peculiaridades, porque pronome não cai na tua prova, pronome despenca, né, galera? Então, você tem que ter, assim, um domínio dessa classe de palavras, pronome, exímio, tem que ser exímio realmente nesse assunto. E eu estou tentando te deixar bem afiadinho nisso. Então, olha só, o mesmo pronome me, aqui em cima como objeto indireto, aqui embaixo como objeto direto. Então, depende do verbo. O que acontece aqui? Ele me ofereceu o emprego,
ele me abraçou. É o mesmo pronome, ó, é o me. Só que agora eu quero que você me diga a função sintática desse me aqui de cima, bem como a função sintática desse me aqui de baixo. Como é que eu vou saber? Ora, se o me pode ser objeto direto ou pode ser objeto indireto, então eu tenho que saber a transitividade do verbo. Sem saber a transitividade do verbo, não tem como. Sem saber a transitividade de um verbo, não tem como você identificar a função sintática dele. Vamos então tentar fazer isso. Olha para a sentença de cima, ele me ofereceu o emprego. Então, analisando o verbo oferecer, o que é que eu tenho? Um verbo que indica ação e que está chegando a dois alvos. O primeiro alvo é o emprego é coisa? É. Se é coisa, ele é alvo. E se é alvo, ele é objeto. Então, isso aqui é um objeto. E o segundo alvo? Ele ofereceu o emprego, me. Também está chegando aqui. Então, o segundo alvo é esse me, que representa eu, né? Representa a primeira pessoa. Então, esse me é pessoa? É. Se é pessoa, ele é alvo? É. E se ele é alvo, ele é objeto. Opa! Então, aqui você tem dois objetos nessa sentença. E aí? Diretos ou indiretos? A transitividade do verbo me diz. Neste caso, o verbo oferecer tem dois alvos, então ele é bitransitivo. É o tal do VT-DI. O verbo é transitivo direto, ele tem, então, um objeto sem preposição. E indireto, ele tem um objeto que deve ser regido por preposição. Olha para esse termo, o emprego. Você está vendo alguma preposição aqui, meu filho? Não, né? O o não é preposição. Então, claro, este é o objeto direto, de modo que só resta a este me ser o objeto indireto. Então, aqui você tem um verbo bitransitivo, objeto direto e objeto indireto. E aqui, para a gente fechar, ele me abraçou. Mais uma vez, olha para o verbo abraçar. Quem abraça, abraça o quê? Alguém. Então, esse verbo é transitivo direto. Então, o me, galera, é um objeto direto. O verbo é que pede a classificação do objeto. Se o verbo pedir preposição, o objeto será indireto. Independentemente de como seja representado este objeto, com preposição e substantivo, com preposição e pronome, sem preposição e apenas um pronome átono, ou ainda com uma oração. Não importa. Se o verbo pede a preposição, mesmo que ela visualmente não apareça na sentença, o verbo é classificado como verbo transitivo indireto. Isso tem que ficar muito claro na cabecinha de vocês. E aí, eu peço atenção exatamente para esse tipo de comparação. O pronome me pode ser objeto direto e objeto indireto. Nós vamos ver um pouco mais para frente que, a depender do pronome, você vai ter funções específicas. Não é o caso do me. E esse pronome cai. Então, o pronome me pode ser objeto direto ou objeto indireto. Não importa. Vai depender da transitividade verbal. Eu espero do fundo da minha alma que você tenha entendido isso, que agora, isso é ponto pacífico, nós vamos prosseguir e vou apresentar a você a terceira função sintática, que é complemento de verbo. Vamos a ela, então? Olha aí, o adjunto adverbial. Vamos entender o que é este termo, como ele se comporta, o que ele significa. Olha lá, galera, ad é um prefixo latino que significa junto. Então, adjunto, olha o que significa a palavra, ó. Ad significa junto. Então, já tem a significação de junto aqui uma vez. Aí, depois você tem junto. Claro que essa palavra também significa junto. Então, olha só, você tem duas vezes a significação de junto. Aí, você tem o ad, o mesmo prefixo. Olha que bacana. Então, mais uma vez a palavra junto. Você tem 3 vezes a significação junto. Então, concorda comigo que é um termo que está muito junto. É um termo que está muito junto. O adjunto adverbial é o termo que vem junto a um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo. E por quê? E por quê que ele vem junto de um verbo, vem junto a, né? A um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo?
Isso aqui não te lembra nada, não? Diz para mim que lembra, vai, para eu ficar feliz. Depois de um dia intenso de gravação. Diz para mim que isso aqui te lembra alguma coisa, porque tem que lembrar, meu filho, não é possível. Quando eu falo em verbo, advérbio ou adjetivo, sabe de quem você tem que lembrar? Você tem que lembrar lá das nossas classes, das nossas aulas de classes gramaticais, você tem que se lembrar do advérbio. Porque o advérbio é o tal satélite de verbo, advérbio ou adjetivo. E ao ser satélite de verbo, de advérbio ou de adjetivo, este advérbio, então, que é a classe morfológica, ele vai exercer a função sintática de quê? Ele vai exercer a função sintática de adjunto adverbial. Então, olha a definição de adjunto adverbial. É um termo que indica circunstância. Lembra? O advérbio indica circunstância. Então, peraí, o que você está percebendo, galera, é que as palavras, elas têm o quê? Olha lá, dupla classificação. Uma, que é a classificação, morfológica, e a outra, que é a classificação sintática daquela palavra dentro da oração. Diante de uma palavra, eu comecei o nosso módulo mostrando isso para vocês. Eu posso classificar a palavra no aspecto morfológico, e aí nós estudamos as 10 classes gramaticais. E posso classificá-la no aspecto sintático, estamos estudando as 10 funções sintáticas. Portanto, aqui há já a congregação de um aspecto morfológico com um aspecto sintático. Essa é a chamada morfossintaxe. Você tem uma classe morfológica, qual seja o advérbio ou uma locução adverbial, que sintaticamente exerce a função, e esta função se chama adjunto adverbial. Então, a classe morfológica que indica circunstância, na oração, na análise sintática, recebe o nome de adjunto adverbial. Mas é a mesma palavra. Só que se você for classificar a palavra, aí é classificação morfológica. Você vai chamar de advérbio ou locução adverbial. Se você for classificar a estrutura, aí é a função sintática, então você vai chamar aquilo de adjunto adverbial. Tranquilos? Muito bem, doutores. Então, olha só. É o termo. Por que termo? Termo é a nomenclatura que se usa dentro da função sintática. Se eu estou dentro da classificação sintática, se eu estou dentro da classificação morfológica, aí eu uso a nomenclatura palavra. É a palavra que, então estou dentro da morfologia. Adjetivo não é o termo, adjetivo é a palavra, porque adjetivo é uma classificação morfológica. Mas se eu estou dentro da sintaxe, aí eu uso a nomenclatura termo. Então, é um termo que indica a circunstância em que ocorre a ação verbal. Lembra quando a gente estava estudando transitividade verbal? Eu falei para vocês, galera, tudo aquilo que for circunstância não será alvo. Então, se você está diante de um complemento verbal, e este complemento verbal indica circunstância, ele não é alvo. Não sendo alvo, ele não pode ser objeto. Os dois que a gente acabou de estudar. Ó que bacana. Fica, então, essa informação para você. Ele não pode ser alvo, ele tem que ser circunstância. É isso que diferencia o adjunto do objeto. Então, aqui temos um aspecto morfossintático. O que é o adjunto adverbial? Sob o ponto de vista morfo, que é a classificação da palavra, sintático, que é o papel que ela exerce dentro da oração. O que é o adjunto adverbial? Trata-se de uma função sintática exercida pela classe morfológica advérbio. Ou, se for mais de uma palavrinha, locução adverbial. E aí você tem que se recordar que o advérbio, ele pode se referir não só a um verbo, mas também a um advérbio ou a um adjetivo. Então, cuidado. Ele é qualificado, ele é caracterizado como um complemento de verbo. Porque o natural dele é indicar circunstância em que ocorre a ação verbal. Eventualmente, ele pode indicar uma circunstância a um advérbio ou a um adjetivo. Em 99,9% dos casos, essa circunstância vai ser uma circunstância de intensidade. Então, se o advérbio for um advérbio de intensidade, ele, além de se referir ao verbo, também pode se referir a um outro advérbio ou ainda a um adjetivo. Mas a função natural do advérbio, ou o prefixo ad, junto, vérbio, junto ao verbo, é circunstanciar o verbo. Tá legal?
Mas se for um advérbio de intensidade, aí ele também pode indicar a intensidade para um adjetivo ou mesmo para um outro advérbio. Então, doutores, nós temos aqui essa situação, a circunstância de um verbo. Por isso que eu jogo o adjunto adverbial como um complemento de verbo. Mas, não se esqueça, assim como o advérbio é satélite de verbo, advérbio ou adjetivo, o adjunto adverbial também será satélite de verbo, advérbio ou adjetivo. Tranquilos? Vamos então agora para o nosso próximo slide, em que nós temos aqui 3 exemplos para analisarmos. Olha lá. Advérbio, então, ou locução adverbial, já muito bem falado, é a classe morfológica, é a palavra em si, que é satélite de verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Vamos ver como é que isso se comporta aqui? Primeira sentença, ela chegou rapidamente. Vamos lá. Em questão de relação, essa palavra rapidamente aqui, ó, ela se relaciona. Ela se refere a quem? Ao ela? Ah, é? O rapidamente é uma característica dela? O rapidamente, ó, satélite de verbo. E aqui, ela está muito cansada. Opa, agora olha o muito. Olha o muito. E o muito? Lembra que eu falei? Advérbio de intensidade. Está intensificando. Ele intensifica o quê? Essa palavra. Cansada. E agora aqui, ela está realmente muito cansada. Olha o realmente. Olha o realmente. E olha o muito. Porque agora nós temos 2 advérbios, né? Um é o realmente, olha lá. E um é o muito. Cada um deles tem o seu satélite próprio. Vamos ver. O muito, galerinha. O muito, ele se refere a quem? Ao cansada. Né? Ela está cansada, ela está muito cansada. Mas esse aqui, ela está realmente muito cansada. Agora, o realmente, ele já se refere ao muito. Então, olha aqui na tela as 3 possibilidades de referência de um advérbio. Aqui em cima, satélite de verbo, verbo chegar. Aqui, satélite de adjetivo. Olha o que é o adjetivo, senhores. Palavra que caracteriza quem? Um nome. Esse cansada aqui, ó, ele indica a característica de quem? Olha lá, ó, do ela. Tá vendo? Olha aí. E agora aqui, ela está realmente muito cansada. Olha lá, de novo, desculpa. E aí o muito aqui se referindo ao adjetivo. Então, esse muito, ele é um advérbio. E agora aqui, galera, ó, cansada de novo, que a gente já viu, perfeito, é adjetivo. Indica a característica de quem? Ó, do ela. E aqui, 2 advérbios, né? 2 advérbios. Olha lá. O primeiro advérbio aqui, que é satélite do adjetivo. E agora este advérbio, sendo satélite de um outro advérbio. Perfeitamente possível essa relação. Agora, função sintática de tudo isso aqui que está grifado, essas 4 palavras, rapidamente, muito, realmente, muito. Qual é a função sintática? Adjunto adverbial. Eu costumo brincar com o aluno da seguinte maneira. Eu digo assim para ele, olha só, aluno, você, ao se deparar com um advérbio, não pode errar a função sintática. Por quê? Porque o advérbio só e somente só, lembra dessa expressão que a gente criou? O advérbio só e somente só pode se referir a o advérbio só e somente só pode exercer a função sintática de adjunto adverbial. Então, meu filho, não tem mistério. Se você se deparar com um advérbio, ele vai ser sempre um adjunto adverbial. Sempre, Rafael, sempre. Se ele estiver na sentença como advérbio, e aí para estar na sentença como advérbio, ele tem que indicar uma circunstância, se referindo a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Se ele está no seu papel de advérbio, que é exatamente a palavra que indica a circunstância, a verbo, a advérbio ou adjetivo, qual é a única? Gente, aqui, olha que bacana, olha que maravilha para você. Aqui não tem exceção. Não tem exceção. Se ele for um advérbio ou um adjunto adverbial,
se ele for um advérbio ou uma locução adverbial, a única função sintática que ele pode exercer é a de adjunto adverbial. Aqui não tem como você errar. Então, essa terceira função sintática é baba. Baba, baba, baba. Nós vamos para a nossa quarta função sintática no próximo bloco, para não quebrar o raciocínio, que é, olha lá. Ah, desculpa, ainda bem que eu passei. Tem que falar dessa tabelinha aqui antes. Agora sim, ó, nós vamos diferenciar o adjunto adverbial do objeto. De maneira muito tranquila, você já consegue fazer isso. Porque eu falei que objeto, dá uma olhada já na terceira linha. Objeto é o quê? Alvo da ação. Alvo. O objeto é sempre o alvo daquela ação. O objeto é sempre o termo no qual aquela ação está chegando. Aquela ação está chegando ali. Aquela ação está se dirigindo àquele alvo. Olha lá, Rafaela mordeu a maçã. Qual é a ação? Nha, morder. E essa ação está chegando onde? Essa ação se dirige a quem? A maçã. Então a maçã é o alvo da ação. E para ser alvo, aí a gente aprendeu que semanticamente tem que ser o quê? Coisa ou pessoa. Então acabou. Essa é a ideia. Para ser alvo tem que ser coisa ou pessoa. Tranquilo, gente? Então, ele representa o alvo. Bora finalizar com isso aqui, ó. E o adjunto adverbial não é alvo. Ele é circunstância. Ele não é alvo. Então, Rafaela mordeu com raiva. Com raiva é o alvo da mordida? Não. O alvo da mordida é a maçã. Com raiva é a circunstância de modo. Beleza, a primeira diferença. Segunda diferença. O objeto, ele é um termo obrigatório, desde que seja para que tipo de verbo? O que tem trânsito, o que tem movimento. E claro, se o verbo tem movimento, ele tem que chegar no alvo. Então, se o verbo tem movimento, o objeto é obrigatório. Mas o objeto só é obrigatório para que tipo de verbo? Transitivo. O que é, na verdade, uma via de mão dupla, né? O verbo só vai ser transitivo se ele tiver um alvo. E se ele for transitivo, ele tem que ter um alvo, tá? Agora, e o adjunto adverbial? Não é termo obrigatório, é termo acessório. O que você vai entender por termo acessório? Você vai entender que é um termo que você não precisa ter na frase, tá? Você não precisa ter na frase. Olha um exemplo bom para você entender o que é acessório. Acessório é o anel que está na minha mão. Eu preciso usar esse anel? Retirando esse anel, faz alguma diferença em termos estruturais e tal? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então, por essa razão, termo acessório. Vamos lá, eu digo assim, ó, João morreu, ponto. Ponto. João morreu, ponto. João morreu ontem, ponto. Então, em João morreu ontem, aí eu já tenho uma outra expressão, mas que é uma expressão acessória. Porque eu posso tirar o ontem e posso terminar em João morreu. Eu posso tirar o anel e posso dar aula sem o anel. Então, acessório é essa ideia. Você coloca, beleza, se você coloca, dá um outro significado. Dá um outro significado. Mas se você não coloca, você tem a estrutura completa. Mesma coisa, João morreu. Estrutura completa. Claro, dou um outro significado quando eu indico a circunstância de tempo. Mas que é acessória, essa circunstância, ela é acessória. Tá? Mais uma diferença? Olha só, o objeto ele complementa, a gente já viu, verbo transitivo. Então aqui, galera, você vai ter quais opções? VTD, VTI ou bitransitivo, VTDI, como aconteceu em um exemplo. Já o adjunto adverbial complementa verbo intransitivo. Se tiver em dúvida, vá lá na nossa aula de transitividade verbal, que a gente vai ver. Quando é que o verbo é intransitivo, hein? Quando ele chega a algo que não é alvo. E aí você tem que lembrar que circunstância não é alvo. Por fim, doutores, o adjunto adverbial é uma função sintática exercida por qual classe? Por essa aqui, ó, pelo advérbio. Pelo advérbio, sempre. Sempre e somente pelo advérbio. E o objeto? O objeto é uma função com qual núcleo? Substantivo. E aí, claro, tem os desdobramentos, né? Eu posso ter um pronome substituindo esse substantivo, mas eu não vou poder ter um advérbio exercendo a função de objeto. Não posso. Tranquilo, doutores?
agora sim a gente finalizou efetivamente o estudo do adjunto adverbial, comparando aqui ao final o adjunto adverbial com o nosso objeto. Só falta um termo para a gente terminar os complementos verbais, que é o chamado agente da passiva, mas ele vai ter que ficar para o nosso próximo bloco. Então, estou esperando você. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.